Cara, a gente tá há 3 anos nessa vida na estrada e desde que a gente começou a nossa viagem lá em 2020, que a gente tá esperando esse momento e se preparando. E aí quando veio esse motorhome novo, a gente também começou na cabeça, tipo, cara, ele tem que estar preparado para esse momento da travessia, porque os caras entram no carro e tem muitos relatos de furto, dos caras entrar e limpar o carro. E agora chegou o momento de colocar isso à prova. Só que já encontrei policial que vai fazer a revisão, ele perguntou quanto tempo eu tô aqui, pra onde eu tô indo. E aí? E aí, meu amor? Cara, tô preocupadíssima. Encontraram uns negócios seus lá e não deixaram seguir. Alexios, para de brincar com isso. É sério, no negócio de incenso lá e tal, o cachorro ficou latindo e não deixou seguir. Aí o cara falou que não podia, que eles iam analisar. Bom dia, gente! Já em Cartagena, hoje vai ser o dia de fato, resolver tudo que a gente tem que resolver antes de deixar o carro no porto, porque amanhã a gente já tem que deixar o carro no porto. Então a gente vai começar o nosso dia indo lá na oficina do despachante para terminar a parte da documentação, e aí é bom que a gente já fala um pouquinho para você sobre a documentação. A Ale está levemente estressado, porque não tem nada que deixe o Ale mais pé da vida do mundo do que estar atrasado, e nós estamos alguns minutos atrasados. Se você tá chegando aqui agora e não tá entendendo nada, a gente saiu do Brasil no início de 2022, dirigimos 13 mil quilômetros e chegamos aqui em Cartagena, na Colômbia. Daqui a gente vai enviar o nosso motorhome de navio para os Estados Unidos para poder pegar o inverno por lá, chegar até o Alasca no meio do ano e depois dirigir pela América Central voltando para o Brasil. O processo de enviar um motorhome de navio para outro país é um pouco burocrático e estressante. É burocrático porque tem muito documento, vistoria, trâmite, taxa, e é estressante porque os funcionários do navio podem entrar no seu carro e roubar tudo dentro. Mas primeiro, a documentação. O primeiro documento que a gente teve que obter foi uma carta de isenção do órgão ambiental dos Estados Unidos para importação do carro. Você faz o envio do pedido da carta por isenção por e-mail, enviando seus dados, os dados do veículo, e entre 14 e 21 dias úteis eles enviam a carta para você. Só com essa carta de isenção em mão que a gente pode começar os trâmites com o despachante. A gente teve que preencher uma série de documentos diferentes para os órgãos americanos. Todos esses documentos são enviados pelo despachante, a gente só teve que preencher tudo e devolver assinado. E claro, a gente teve que pagar. Considerando todas as taxas portuárias, alfandegárias, envio do motorhome e seguro, a gente gastou a pequena fortuna de $4.071. Tudo certo, viemos pra cá. Basicamente foi só pra ela confirmar se a data tava tudo certo com o nosso navio, e eu fiquei muito feliz porque tá tendo muito atraso e muito cancelamento, e ela falou que a data prevista pro barco chegar tá confirmada, então vai sair nessa data. A gente já pode inclusive ver a nossa passagem depois do Narcóticos, né? Mas a gente vai falar sobre essa timeline com vocês. Bom, primeira etapa do dia vencida, que é ter vindo aqui no despachante. O que vai acontecer então? Amanhã, 8 da manhã, eu tenho que estar aqui de novo, e nós vamos levar para o porto. Tá? Então o veículo entra lá, a van, a gente vai deixar ela lá, trancada dentro do porto amanhã. Só largar lá e nada mais. Tá? No dia seguinte, então, tem a inspeção de narcóticos, que eles vão fazer uma avaliação do veículo para ver se tem drogas, e depois desse dia, então, depois da inspeção de narcóticos, tranca o carro e aí entrega a chave e a gente não vê mais. E aí no dia seguinte embarca então e já vai, né, rumo aos Estados Unidos. Só que agora a gente tem uma série de coisas para fazer. A gente precisa lavar o carro, precisa arrumar as malas, precisa deixar o carro preparado para o envio. É isso que a gente vai fazer agora. A lista de coisas que a gente precisa fazer para enviar o nosso motorhome no navio é grande. E a primeira tarefa a gente já tinha feito 2 dias antes, porque a gente sabia que ia dar muito trabalho. E nesse calor de 35 graus aqui da Colômbia, a gente vai para uma missão meio complicada, que é a seguinte. Embaixo do nosso banco fica o nosso aquecedor a diesel. É um aquecedor a diesel que tem 4 saídas. Ele distribui para casa, lá para a garagem, uma aqui, uma lá para a garagem, e as outras 2 estão na cabine. E a gente teve problemas com esse aquecedor de 4 saídas, porque demorava muito para aquecer a casa, que era muito grande, uma dessas 4, né? Então o Glauber e a Ana foram lá até Vitória, quando a gente estava lá no Brasil, e nos deram de presente esse aqui, que tem uma saída única. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar o aquecedor a diesel que está embaixo do banco do carona e tentar trocar por esse. Se eu não conseguir fazer essa troca, pelo menos eu tenho que tirar ele, porque agora para o nosso próximo destino a gente vai levar esse aqui dentro do navio.
tem a fiação subindo junto, hein, Ale? Ah, soltou. Aê! Nossa senhora. Pode ir lá? Tá limpo, será? Nossa senhora. Tem cartão contigo ali, ó. Eu não vou nem filmar pra não passar vergonha na internet. Essa é a atual situação. Temos que limpar. Ó, minha galera, essa é a situação. Este aquecedor novo que tem uma saída só. E a gente vai trocar por este antigo que tem 4 saídas, né? Então eu vou só trocar a máquina, né? Eu vou pegar a máquina do novo e vou colocar aqui na estrutura do velho, com todas as vedações. E aí vou substituir. Vou usar o mesmo tanque de diesel que a gente já usava e aquele vai ficar exatamente igual também, só que com 4 saídas. Então vamos ter 2 aquecedores, mas esse aqui de 4 a gente vai dar para alguém. Meu amor. Você arrasa. Olha o dia inteiro na função. Pronto os aquecedores, acho que é só colocar lá e testar. Só que agora a saída de ar quente que vai para casa é completamente diferente. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma obra ali. Vamos ver se vai dar certo. Gostoso? Deixa eu mostrar a cara pra galera. Bem geladinho. Não exatamente um almoço glamouroso, mas ó. Cansado? Nossa, o dia inteiro na função. Mas vamos lá, tá quase. Hora da verdade. Bora testar? Não, tá funcionando, né? Tá? Será que eu tô... Claro, não, nem liga. Nem? Ó, já deu a elétrica, né? Ele tá sem combustível dentro, tá zerado para travessia, então a gente não vai ter nenhum combustível dentro dele. Mas se a elétrica tá funcionando, quando meter o combustível aqui, em tese, deve funcionar. A gente vai descobrir isso na nosso próximo destino, Estados Unidos. Bora arrumar as malas então. A gente vai ter uma semana mais ou menos lá nos Estados Unidos, por aí, até chegar o motorhome. Então a gente tem que preparar a mala já considerando o frio. A gente vai pro Texas, que é onde o motorhome chega, e lá tá na casa dos 20, 25 graus, 15 graus, então não tá muito frio, não tá muito calor. A gente tem que pensar nisso para arrumar a mala. Ó, a gente tá com o carro ligado e com o ar-condicionado do carro ligado, que tá muito quente aqui, então vai ficar com um pouco de ruído. Pegar as mochilas e a gente guarda as nossas mochilas aqui dentro do mochilão, então é onde a gente vai botar as nossas roupas. Olha só que absurdo. O Ale fala de mim, mas ele tem todo esse armário e ele ocupa metade. A minha vontade é pegar esse armário todo pra mim. É basicamente o único armário que eu trouxe. Mentira, tem essas 2 gavetas, 3 gavetas aqui também, tá? E esse aqui também, olha só, lotado. Agora pegar os calçados. A gente deixa os calçados na cabine, atrás do banco do carona, então a gente já tem que tirar os nossos calçados todos, porque não pode ficar nenhum calçado ali, né? Porque se ficar os caras vão roubar. Organizando os equipamentos de câmera, foto, vídeo, baterias, tudo aqui. Ó, a gente usa esse cubo aqui, olha que maneiro. Para organizar as coisas. Nossa amiga Alexa vai pro cofre. Então a gente tem que tirar as coisas
A ideia é que ninguém entre nessa parte do carro. A gente vai bloquear a cabine, os caras vão ter acesso só à cabine e não vão ter acesso à casa. Mas em termos de segurança, cabine eles vão ter acesso, aqui a ideia é que não tenha, mas o mais difícil deles conseguirem acesso é aqui dentro do porta-malas, que também é onde está o nosso cofre. Então a gente vai jogar tudo que é de mais valor para lá, né? E aqui vai ficar o que a gente não conseguir jogar lá dentro. Então, Alexa... No caso, todas as minhas roupas são de muito valor, mas né, não vai caber. Pro Ale é muito mais fácil. Só que eu penso em todas as possibilidades. Como vocês sabem, eu sou a mesma pessoa indecisa no mercado para escolher qual alface. Eu sou para escolher qual roupa que eu vou levar. Porque eu sou a pessoa que sempre leva a roupa errada pra viagem e passa perrengue. E desde que a gente começou essa viagem de motorhome, eu tento ser mais ligada nessas coisas. Tipo, a gente fez a viagem de carona, eu fui toda de chinelo a viagem inteira. Eu tive um arrependimento muito grande, porque teve um dia que a gente foi andar de balão e tava um frio e eu não tinha um calçado. Tá, acho que tá bom, né? Como é que vai caber tudo isso na mochila? Malas prontas. Agora a gente tem que estar quase na hora de ir lá lavar o carro. Então o que eu quero fazer? Esvaziar tudo de valor da cabine, tocar aqui para dentro da casa para deixar a cabine vazia para a gente limpar com o aspirador e depois a gente remaneja o que for de valor, que é um outro item aqui. Nossa, então vamos esvaziar a cabine. A geladeirinha da Red Bull, maravilhosa. Muito bacana que a gente tem na cabine que a Red Bull nos deu. E eu tenho certeza que os caras roubariam, porque ela é leve e fácil de levar, então a gente vai esconder ela aqui pra trás. I'll take my time, dear, just to keep you around here. Know what they say, you can't keep the clouds away, away, far away. Every day is a break. Sensação maravilhosa de estar com o carro limpo, né? Tava sujo, tá? Olha, custou 60 mil colombianos, que dá 67 reais para lavar o carro por fora e a cabine. Então agora a gente já tá com essa tarefa concluída. Agora vamos para a próxima tarefa. Chegamos no estacionamento de volta. Agora eu vou encarar um negócio que eu tava fugindo até onde eu podia, que é abrir o porta-malas, tirar a bicicleta, tirar o nosso caiaque e limpar um pouco lá. E abrir espaço para guardar uma mala que a gente está preparando com coisas mais caras, roupas de esqui, de frio, essas coisas que a gente vai deixar lá, porque a gente precisa deixar, como eu falei, lá atrás, talvez lá no nosso porta-malas seja a zona mais segura que a gente vai ter. Então vamos fazer essa função agora. Tá cheio? Tem muito ainda. Sério? Dudinha vai para a missão de lá no banheiro do estacionamento.
Cai a noite em Cartagena, estamos muito cansados já. Amanhã de manhã a gente tem que levar o carro lá. O que a gente fez? Ó, a gente comprou saco de lixo, porque o que pode acontecer é da inspeção dos narcóticos. Daqui a 2 dias o cara falar, tira tudo do carro. E a gente tem que tirar tudo. Então as roupas, coisas assim, eu vou deixar esse saco a postos. Se precisar, jogo tudo dentro do saco e levo pra rua, é a saída. Falta poucas coisas. A gente tinha agora 2 coisas de valor lá atrás, dentro da mochila da The North Face, da Duffel, né? O gás já tá quase também esvaziado. Então basicamente a gente precisa tirar o lixo, dar um tapa geral na casa e deixar pronto pra largar lá no porto amanhã de manhã. Esvaziando as coisas agora de cozinha, o que ficou aqui. Não tem muita coisa, tem um arroz... Tem um restinho de azeite que eu vou levar aqui pra gente cozinhar nesses dias. Vocês já vão ver onde a gente vai ficar esses dias que a gente vai ter assim a van. Esvaziando o lixo. Sobrou pouca coisa na geladeira, algumas coisas eu vou levar, mas outras coisas que estavam congeladas vou jogar fora. Infelizmente, essa lentilha vai ter que ficar. Eu odeio jogar comida fora. Mas, enfim, aqui é muito quente, né? E as coisas são muito perecíveis. Não vai ter jeito. Ainda falta uma tarefa que, sinceramente, essa hora da noite eu não sei como a gente vai realizar. Que é, a nossa porta aqui é de policarbonato. Eu já vou fechar ela. A gente precisa tampar ela pra pessoa que tá ali na cabine não conseguir ver o que tem aqui atrás. E a gente veio no supermercado para tentar comprar algumas coisas rápidas para comer. Vocês vão ver que a gente tá no apartamento com a galera. E também porque a gente precisa achar algum material para poder tapar a divisória, né? Colar ali um papel, um papelão, sei lá. Mas aí começa a minha tortura quando a gente tá no mercado. A minha rainha, vocês já sabem, ela fica 20 minutos olhando pro ovo e 25 minutos olhando pra água ou pro alface. Eu fico enlouquecido porque eu não gosto de mercado. Explica. Esse queijo é fatiado ou não, entendeu? Isso que eu fico horas me perguntando. 13 tajadas, acho que é, né? Massa lá pra fazer um almoço amanhã. Aí vamos pegar então o alface pra fazer uma salada e umas frutas. E o pão. Só isso que eu vou levar dessa. Olha só, por coincidência a gente passou aqui e tem uns papéis de presente que eu acho que seriam perfeitos pra gente cobrir. Então a gente já resolve nossa vida. Eu acho que um dá, baby, aqui, dá pra ver, tem muito. Nada do Antônio. Cara, o estacionamento que é 24 horas tá fechado e ele não atende. E amanhã a gente tem que estar às 8 lá do outro lado da cidade e ainda tem coisa pra fazer. Tinha que levar as nossas malas pro apartamento, tinha que fazer esse negócio aqui. Mas eu acho que vai ter que ser tudo isso amanhã de manhã. Dá mais uma chamadinha e bate seu anel aí, vai que você... Atrás dessa porta tá o Big Brother Brasil dos viajantes de motorhome. Já tá tendo treta na casa, gente. Quem vai ser eliminado, Mayara? A primeira a ir pro paredão foi a ela. Infelizmente, ela fez xixi na cama e não teve como defender. Ah, não tem problema não, que aí o Thiago dorme. Ela não pensou 2 vezes, a galera tava aqui, ela falou, Coração, você foi eliminada. Falando tá no tudo paredão, isso, não foi eliminado ainda não. Tem que ver quem vai com ela. Thiago vai colocar ela de anjo. Fala sério, pera. Quem vai eliminar esses lindos E olhos azuis? você? Ninguém vai abandonar você. Quem vai eliminar esses lindos olhos azuis? Ninguém vai eliminar você. Bom dia, minha galera. Dia de Porto, já estamos a caminho do estacionamento. Esperamos que o cara do estacionamento esteja ali dessa vez. O Dinho tá aqui. Bom dia, gente. E então vamos lá, ó. Calça, manga comprida. Num calor. Calçado fechado, num calor do caramba. Mas é hoje. Hoje a gente deixa a nossa casinha no porto. E amanhã, só pra lembrar, a gente volta no porto pra fazer a inspeção de narcóticos, de drogas. E aí amanhã a gente lacra tudo e entrega
a chave. Hoje, em tese, a gente não entrega a chave. A gente tem 5 minutos para fechar isso. 5 minutos? Só tem essa fita, né? Uhum. Vamos, seu celular tá aí. Então, além dessa trava aqui em cima, tem o cadeado aqui. Cara, a gente tá há 3 anos nessa vida na estrada e desde que a gente começou a nossa viagem lá em 2020, que a gente tá esperando esse momento e se preparando. E aí quando veio esse motorhome novo, a gente também começou na cabeça, tipo, cara, ele tem que estar preparado para esse momento da travessia, porque os caras entram no carro e tem muitos relatos de furto, dos caras entrar e limpar o carro. Então a gente já falou com o Up Motorhome, né? Cara, preparem para esse momento, o motorhome quando vocês forem construir. E agora chegou o momento de colocar isso à prova. Só que a gente só vai saber quando pegar o carro lá nos Estados Unidos, né? Pra saber se, tipo, alguém entrou na casa ou não. E isso vai demorar 9 dias, pelo menos. 9 dias pra saber. Nesses 9 dias, o motorhome tá dentro do navio e a gente tá por aí sem saber o que tá acontecendo. Se os caras estão entrando na nossa casa fazendo a limpa ou não, né? Será que eu saio aqui? O que eu faço? Não, acho que agora Peraí. é a hora que a gente se despede. E que eu tenho que colocar um capacete e um coisa. Documentos. Ó, dá pra ver o além ali passando, tá vendo? Aqui passando. Nossa, você ganhou um lanchinho e tudo? Não sei porquê, vai demorar. Mira, me dijo que este está vencido. No sé, no se dio ni nada. No, dijo a su companheiro que este documento acá está vencido. Cara, eu ganhei uma Pepsi e um sanduíche. Parece salsicha, sei lá. O cara falou que a documentação estava vencida. Não a documentação nossa, porque não tem nada nosso vencido. Daí o cara, mandei pro despachante que tá aqui com a gente, ele falou, não, vamos lá na outra porta. Porque o que a gente precisa fazer agora, pelo que eu entendi, é pesar o veículo. Então vamos ver, chegamos aqui num lugar. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vamos? Muy bien, hijo. Colabórame con pasaporte o cédula y el ARIN. Pasaporte. El documento que te registraron allá. Sí. Vamos a revisar. ¿Qué puerta abre? Ao lado. La báscula de ingreso ahora que le radique, ahí donde está el cabezote amarillo. ¿Listo? Señor lo va a recibir. Buenos días. Hola, buenos días. Colócate ahí, porfa, para hacerte el inventario. Bueno.
Bueno, este es el inventario. ¿Hablas español? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Este es el inventario que te hacemos aquí de ingreso. Entonces acá te estamos colocando el vehículo usado, con rayas, eso es muy general, ¿no? Con rayas, desconches, todo lo que tiene el carro que es usado. Y acá le estamos colocando que compartimentos cerrados sin verificar contenido. Sí, bueno. Sin verificar que está dentro. Ya. Entonces, vamos a ponerlo donde te digo dónde vamos a parquear. Perdón. Dale, mándate por todo el camino. Y vamos a cambiar a la izquierda, vamos a darle y vamos a cambiarla al lado de la azul. Acá, señor. Puede ser a este lado o a este lado, como te quede más fácil. Yo creería que pronto a este lado es más fácil. Hora de abandonar o barco. Vou desligar toda a nossa elétrica para que não fique nada aqui enquanto o carro tá andando, né? Vamos lá. Sofi. Ó, vou ficar aí, tem um motorhome francês do lado, do Pirate Family. E vários carros bonitos, todos vão ser enviados para algum lugar também. Vamos ver. Quer vir aqui ou aí? Todo listo. Sim. Sí. Listo, meu amor. E aí, gatinha? Que passou? Sim. Você ficou com a chave do carro, né? Que calor. E aí, conta aí, tô curiosa. Peraí. Não, foi só deixei lá. E beleza, não tinha muito mistério não. Você pegou tudo que estava na cabine ali? Sim, tá tudo certo. Bom dia, meus amigos, chegando aqui no despachante, hora de fazer a revisão dos narcóticos. Bom dia! Buen día. Como estás? Gracias. Vamos? Me ocurrió de buscar allá arriba. Chegamos no porto, documentação aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, tem os adesivos de segurança. É o momento depois dessa inspeção de narcóticos onde a gente entrega a chave e tudo e não tem mais acesso ao carro, né? Então, tô indo me dirigindo ao carro. Já encontrei o policial que vai fazer a revisão, ele perguntou quanto tempo eu tô aqui, pra onde eu tô indo, quanto tempo a gente tá na Colômbia, né, pra onde a gente tá indo. E vamos lá, começar essa função. Começando. O policial pediu pra eu ir mais à frente para abrir os compartimentos. Já tem um cachorro aqui. Falou que tá bom, vamos descer. Não sei se eu posso filmar, vou pedir pra ele.
processo, só que tem que guardar tudo. Dá um trabalho. Ó, esses são os adesivos de segurança que vão nas portas para se romper, fica marcado na tela, no veículo que foi rompido. Então é mais uma medida de segurança. E eu coloquei esse adesivo também aqui entre a cabine, né, para evitar que alguém rompa essa porta também. Evitar não, né? Mais uma medida, vamos ver se saberemos mais pra frente se deu certo ou não. Entendeu? Vamos ficar famosos no Brasil. Obrigado. E acá o perrito. Como se chama? Oli. Listo, sem drogas, pronto para chegar nos Estados Unidos. Ele não me deixou filmar o procedimento, mas basicamente tem que tirar tudo. Eu esvaziei todo o porta-malas, tudo. Aí ele entrou na casa, começou. Eu não tive que tirar as coisas da casa. Ele começou a abrir os armários, a mexer, a tirar as coisas, a perguntar o que era e tal. Abriu todos os armários, geladeira, tudo ele abriu. Mas eu não tive que tirar pra rua. Depois o cachorro entrou em tudo, entrou no porta-mala, entrou dentro da casa, entrou na cabine e fez toda a inspeção. E aí finalizou. Depois então guardei tudo, absolutamente tudo sozinho. Eles não fazem nada, acho que é para realmente não interferir. Colei os adesivos de segurança nas portas todas, como eu mostrei para vocês ali que eu pude, e também no capô do motor, e liberado. Comecei, agora é 9h30. O procedimento todo levou, eu diria, 1h30, mais ou menos, 2 horas por aí. E então foi bem tranquilo, foi bem rápido. Agora pronto para dar essa notícia para Dudinha. E aí? E aí, meu amor? Cara, Tô preocupadíssima. encontraram uns negócios seus lá e não deixaram seguir. Aleixos, para de brincar com isso. É sério, no negócio de incenso lá e tal, o cachorro ficou latindo e não deixou seguir. Aí o cara falou que não podia, que eles iam analisar. E agora eu tô aqui esperando, sei lá o que. Você tá falando sério? Eu tô falando sério, cara. Por isso que eu falo, não tem que ficar Ele tá falando que... comprando essas coisas. Ele falou que o cachorro cheirou uns incensos lá e não deixou seguir. Baby, você tá mentindo pra mim? Eu não tô falando sério. Ele falou que tá falando sério. Ah, eu não entendi. O que tá acontecendo? Daí eles tiraram o que tinha dentro lá e mandaram seguir pra análise e depois vão me chamar. Eles tiraram o que tinha dentro, vão mandar pra análise e depois vão chamar. Tá, gatinha. Amor, Oi. já te ligo. Tá, beijo. Beijo. Nossa, ela vai ficar pistola. Eu vou deixar esse suspense até chegar em casa. Gatinha, o seu incenso não tinha nada, né? Que você não me contou, porque tipo, o cachorro ficou enlouquecido quando cheirou. Tô aqui de boa, trabalhando, enquanto o Ale foi no porto. Eis que ele me liga e me diz que o carro não passou porque o cachorro cheirou o incenso e eles foram levar um incenso pra análise. Quando ele falou incenso, eu falei, não, ele tá zoando, né? Tem uma coisa errada. Primeiro porque a gente não usa drogas. Segundo porque é incenso. E aí ele falou, não, é sério, é sério, é sério. Todo mundo que ficou rindo de mim falou, Duda, ele tá brincando com você. E não, era sério. E aí eu falei, gente, será que é o palo santo que tinha no carro? Porque palo santo, sei lá, às vezes não pode, né, transportar madeira, alguma coisa assim. Mas aparentemente ele me mandou uma mensagem e é o incenso mesmo. Aí eu mandei uma mensagem pro Ale, tipo assim, cara, eu tô aqui de frente pra passagem, compro ou não compro? Aí ele falou bem assim. Aí eu falei, cara, eu tô bem nervosa aqui, tá longe, tipo, que tá longe lá de não saber o que tá acontecendo, é muito ruim, né, que eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele, relaxa, vai dar certo. Aí eu falei, eu tô tranquila porque não tem nada errado. Aí ele, exato. Então o Ale está otimista, eu vou comprar passagem. Se não der certo e o carro não for amanhã, aí a gente tá ferrado.
A Duda me ligou várias vezes, dá notícia, manda mensagem, por que tá demorando tanto? Eu saí de lá, vocês viram, 9h30. Agora é 11h20, já quase 2 horas que ela tá achando que a gente tá sendo investigado e tal. A gente tá chegando. Não, velho. Ai, meu Deus! E aí? Não faz brincadeira comigo. Fala a verdade. Tá brincando. Seu... Eu não acredito! Que babaca! Você não tem noção do estresse que eu passei! Eu quase não comprei passagem! Você tem noção que eu mobilizei todo mundo aqui? Sim, eu vi. Ele tava falando pra brincar, não, né? Você vai dormir com o Guga aqui hoje. Com o Guga, com a Oni e com a ela. Que sacanagem! Ai, eu ainda pensei, eu falei, cara, ele vai nunca mais vai deixar eu comprar um incenso na vida. Ele vai falar que o incenso foi o problema. Eu já tava me sentindo mal por causa dos Paulo Santos. Eu falei, nossa, que merda que eu levei Paulo Santo. Ai, Aleixos. Me perdeu. Não, isso é ridículo. Não foi uma brincadeira legal. Fala, minha galerinha! Estamos no Texas. É daqui que a nossa aventura de motorhome pelos Estados Unidos, Canadá começa.